Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Uma pergunta que a maioria dos cristãos evita. Não por falta de fé, mas por medo do que a resposta pode revelar. Você está salvo? Não estou perguntando se você vai à igreja, se foi batizado, se ora todo dia. Estou perguntando algo mais profundo. Algo que pode mudar tudo. Você tem certeza? Há milhões de pessoas hoje que estão certas de que estão salvas, certas de que o céu é o seu destino. E essa certeza não veio da palavra, veio do hábito, da tradição, de uma oração repetida décadas atrás. Mas Jesus disse algo que poucos param para ler com cuidado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Essa frase não foi dita para os incrédulos, foi dita para quem achava que estava dentro. O que está em jogo aqui não é teologia acadêmica, não é debate de seminário. O que está em jogo é a eternidade, a sua eternidade. E a Bíblia é clara. Existe um julgamento, existe uma separação, e existe a possibilidade de alguém passar a vida inteira dentro da igreja, servindo, orando, pregando, e ainda assim ouvir as palavras mais aterrorizantes que existem. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Esse vídeo existe para que você nunca ouça essas palavras. Para entender se você está salvo de verdade, 3 perguntas precisam ser respondidas com honestidade. Primeira, o que é salvação? Não o que você aprendeu na escola dominical. O que a Bíblia define como salvação. Segunda, como ela acontece? Qual o processo real, bíblico, inegociável? Terceira, como saber se ela é genuína? Quais as evidências que a Escritura aponta? Essas 3 perguntas vão guiar cada minuto desse vídeo. E no final, você vai saber. Antes de continuar, se esse tema já está te inquietando, isso é o Espírito Santo trabalhando. Não ignore essa sensação. Ative o sino de notificações e siga o canal, porque o que vem agora pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir sobre a sua fé. Salvação. A palavra vem do grego soteria, e significa muito mais do que ir para o céu quando morrer. Significa resgate, libertação, restauração completa. É o ato de Deus tirando o homem de um estado de perdição e colocando-o em comunhão com Ele. Para entender a salvação, você precisa primeiro entender o problema. E o problema é mais grave do que a maioria das igrejas admite. A Bíblia não diz que o homem está doente e precisa de ajuda. Ela diz que o homem está morto, morto em delitos e pecados. Efésios 2, 1. Um morto não pode se salvar. Um morto não pode escolher a vida. Um morto não pode nem mesmo desejar Deus, porque a mente carnal é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Esse é o ponto de partida. O homem não está procurando Deus. O homem está fugindo dele. É exatamente aqui que a graça entra. Não como complemento ao esforço humano, mas como a única fonte de vida onde não havia nenhuma. Paulo, em Efésios 2, 4 e 5, diz algo extraordinário. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Repara nas palavras. Mesmo quando estávamos mortos. Não quando nos arrependemos. Não quando tomamos a decisão. Quando estávamos mortos, Deus agiu. Isso muda tudo o que você pensa sobre salvação. Porque se Deus age sobre mortos, a iniciativa nunca foi sua. O primeiro ato da salvação tem um nome: regeneração. E Jesus foi o primeiro a usar esse conceito de forma explícita. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. Nascer de novo. Em grego, anotem, que significa de cima, ou novamente. Não é uma reforma do homem velho, não é uma melhora de comportamento.
é uma criação nova. Paulo confirma em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O mesmo Espírito que criou o mundo age sobre o homem morto e o traz à vida. Mas se Deus age sobre mortos, de onde vem a salvação? A resposta da Escritura é absoluta e não negocia. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Graça, em grego, charis, favor imerecido. Não é Deus recompensando o esforço, não é Deus vendo potencial no homem, é Deus dando o que o homem jamais poderia merecer. Agostinho disse que a graça não é dada porque somos bons, mas para que possamos nos tornar bons. A graça não é o prêmio da corrida, é a força que nos faz correr. A graça opera através de um instrumento, a fé. Mas aqui está um dos maiores mal-entendidos do cristianismo popular. Fé não é um sentimento, não é uma energia positiva, não é força de vontade espiritual. Em grego, pistis. Fé é confiança ativa, convicção baseada em evidência. O reformador Calvino definia a fé verdadeira como conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco. Não uma esperança vaga, uma certeza fundamentada na palavra. E mais do que isso, a fé genuína não é apenas crer que Deus existe. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Fé salvadora é entrega. É confiar a própria vida ao que se acredita ser verdade. Existe um elemento da salvação que o evangelismo moderno quase eliminou: o arrependimento. Metanoia em grego. Mudança de mente, de direção, de Senhor. Não é tristeza por ter errado, não é emoção de altar, é uma virada real de direção. Jesus começou seu ministério com uma palavra: arrependei-vos. Marcos 1,15. João Batista pregou o arrependimento. Pedro, no Pentecostes, pregou o arrependimento. Atos 2,38. Paulo pregou que todos devem se arrepender. Atos 17:30. Um evangelho sem arrependimento não é o evangelho de Jesus. É um produto mais fácil de vender, mais difícil de crer de verdade. Toda a estrutura da salvação converge em um único ponto, uma única pessoa. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2:5. Não Maria, não os santos, não os sacramentos, não o pastor, Jesus. E ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Em grego, ego eimi he rhodos. Eu sou o único caminho, não um dos caminhos, o único. Isso não é intolerância religiosa, é a mais radical das declarações de amor. Um Deus que não deixou o homem sem saída. Se você está assistindo até aqui, é porque essa verdade está ressoando em algo dentro de você. Comente abaixo o que está sentindo. Sua palavra pode ser o testemunho que outra pessoa precisa ouvir. Agora, entendemos o que é salvação. Entendemos a graça, a fé e o arrependimento. Mas como esse processo se desenrola no tempo? A teologia bíblica descreve 3 momentos distintos, 3 estágios que compõem a jornada completa. O primeiro deles é o mais definitivo, o mais imediato, o mais transformador: justificação. Imagine um tribunal, o mais justo que já existiu. O juiz conhece cada pensamento que você já teve, cada palavra que você já disse, cada ato que você preferiu esquecer. E o veredito é lido: culpado. Não há apelação, não há testemunha de defesa. A lei foi violada e a lei exige pagamento. É aqui que a justificação entra, não como uma absolvição por falta de provas, mas como algo muito mais radical.
O juiz desce do banco e paga a multa por você. A justificação é um ato forense, um termo jurídico. Deus declara o pecador justo não porque ele seja justo, mas porque a justiça de Cristo é creditada à sua conta. Em grego, logizomai, imputado. Paulo usa essa palavra 11 vezes só em Romanos 4. Ao que não pratica obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4:5. Repara no escândalo teológico dessa frase. Deus justifica o ímpio, não o esforçado, não o religioso, o ímpio. Porque a justificação não é baseada no que você fez, é baseada no que Cristo fez. E essa justiça é creditada a você no momento em que você crê. Martinho Lutero chamou a justificação de o artigo pelo qual a igreja está de pé ou cai. Artigo stantis e cadentes ecclesiae. E ele sabia o que estava dizendo, porque foi exatamente a distorção dessa doutrina que havia corrompido a cristandade por séculos. A ideia de que o homem coopera com Deus na sua salvação, que existe um mérito humano que completa a graça divina. Isso não é o evangelho de Paulo. Paulo é explícito. Se é pela graça, já não é pelas obras. Romanos 11:6. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou é inteiramente graça, ou não é graça nenhuma. A justificação é um ato completo, instantâneo, irreversível no plano divino. Se essa compreensão da justificação é nova para você, isso é normal, porque essa verdade foi sistematicamente obscurecida por séculos de religiosidade humana. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque o evangelho verdadeiro liberta. Mas a justificação é apenas o começo. É o ponto de partida, não o destino. Deus não declara você justo para que você continue igual. Ele declara você justo para que você se torne o que ele declarou. E esse processo tem um nome: santificação. O caminho mais longo, o mais difícil e o mais glorioso da vida cristã. A palavra santificação vem do hebraico kadosh e do grego agios, separado, apartado para Deus, diferente. A santificação é o processo pelo qual o crente genuíno vai sendo transformado à imagem de Cristo. Paulo descreve em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Conformes à imagem, em grego, sumorphos, da mesma forma. Isso não é opcional para o crente, não é para os avançados. É o destino de todo aquele que foi genuinamente salvo. A questão não é se você será transformado. A questão é se a transformação está acontecendo. A teologia reformada identifica 3 dimensões da santificação: a posicional, a progressiva e a final. A posicional é imediata. No momento da justificação, você é declarado santo, separado para Deus. A progressiva é o processo, é o dia a dia de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a luta. A santificação progressiva é guerra, contra a carne, contra o mundo, contra o inimigo. E afinal, a glorificação acontece na ressurreição, quando o crente é completamente transformado, sem pecado, sem fraqueza, sem luta, completo em Cristo. A santificação não é esforço humano com ajuda divina, é obra do Espírito Santo no crente. Paulo é claro em Filipenses 2:13, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera, em grego, energon, de onde vem a palavra energia. Deus é a energia da transformação. Mas isso não elimina a responsabilidade humana, porque no versículo anterior, Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. 2 movimentos simultâneos. Deus opera de dentro. Você responde de fora. Não é passividade, é cooperação com o Espírito que já habita em você.
Mas é preciso falar de algo que muitos pregadores evitam. A santificação é uma guerra, e não é uma guerra que o crente vence facilmente. Paulo, em Romanos 7, descreve sua própria experiência com honestidade brutal. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, descrevendo a luta interna que todo crente genuíno conhece. Porque a santificação não é ausência de queda, é direção de vida. O crente genuíno cai, mas se levanta, pede perdão e continua. A diferença não é perfeição, é perseverança. Deus não deixa o crente sozinho nessa guerra. Ele provê meios de graça, instrumentos pelos quais a santificação avança. O primeiro é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus orando ao Pai pela santificação dos seus e conectando santificação diretamente à palavra. O segundo é a oração, comunhão com Deus que forma o caráter. O terceiro é a comunidade. A igreja não é opcional na santificação, é instrumento dela. Hebreus 10:24 e 25, não deixando de congregar-nos. E o quarto, o sofrimento. Romanos 5:3 e 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência provada. A experiência provada, esperança. E aqui chegamos a um dos pontos mais mal compreendidos do cristianismo: o papel das obras. Não salvam, isso é inegociável. Mas isso não significa que são irrelevantes. Tiago 2:26 é direto. Como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. As obras não produzem a salvação, mas a salvação genuína produz obras, não como condição, como consequência. É a diferença entre causa e efeito. A árvore não se torna boa por dar bons frutos, ela dá bons frutos porque é boa. Jesus em Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. As obras são a evidência, não o fundamento. E é aqui que a pergunta do título desse vídeo retorna com força total. Você acha que está salvo, mas e se estiver errado? Não estou falando de dúvida patológica, não estou falando de perder a paz. Estou falando de autoexame bíblico. Paulo, em 2 Coríntios 13:5, diz: examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé, provai-vos a vós mesmos. Examinai-vos, em grego, peirazo, teste, prova. A Bíblia manda o crente se autoexaminar, não para entrar em paralisia espiritual, mas para garantir que a fé é real, que o fruto existe, que a transformação está acontecendo. Essa pergunta não é ameaça, é cuidado pastoral da própria palavra. Se você está sendo confrontado por essas perguntas, isso é saudável, isso é o Espírito Santo agindo. Deixe um like nesse vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Porque o que vem a seguir é o debate mais acalorado da teologia cristã dos últimos 5 séculos. Uma questão que dividiu reformados e arminianos, que gerou sínodos e concílios, que ainda hoje gera conflito entre irmãos. Uma vez salvo, sempre salvo? Ou é possível perder a salvação? A Bíblia vai responder, e a resposta vai surpreender os dois lados. Antes de entrarmos no debate, é preciso ancorar algo fundamental: o destino final do salvo, a glorificação. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Repara na sequência: predestinado, chamado, justificado, glorificado. Tudo no passado. Paulo usa o aoristo grego, tempo que indica a ação completa, como se já tivesse acontecido, porque no plano de Deus já aconteceu. O salvo tem um destino garantido, não por mérito, por decreto divino. A glorificação inclui algo que a maioria dos cristãos nunca medita com profundidade: a ressurreição do corpo. Não somos almas presas em corpos, somos seres integrais, e Deus vai resgatar o ser inteiro.
Paulo, em 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e expendar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis, em grego, aftartos, sem decadência, sem limite, sem morte. O corpo glorificado não envelhece, não adoece, não tem fome, medo ou dor. É o que Adão deveria ter sido, agora alcançado através de Cristo, a criação restaurada e superada. Ancoramos o destino, agora podemos entrar no debate sem medo, porque o debate que vem não é sobre se Deus é capaz de guardar o seu povo. Isso está resolvido. O debate é sobre a natureza da salvação genuína e sobre as advertências que a própria Bíblia faz. Porque a Escritura parece falar dos dois lados. Há versículos que garantem a segurança do salvo, e há versículos que advertem sobre a apostasia. Como reconciliar isso? Isso é o que vem agora, e vai exigir que você deixe os seus preconceitos de lado e leia a palavra como ela é, não como você quer que ela seja. Existe uma doutrina que conforta milhões de cristãos, e que ao mesmo tempo aterroriza outros tantos. Uma vez salvo, sempre salvo. A perseverança dos santos, ou como os reformados chamam, a preservação de Deus. De um lado, João 10:28. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Do outro lado, Hebreus 6:4-6. Porque é impossível que os que foram uma vez iluminados e depois apostataram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Dois textos, dois pesos, duas tradições teológicas sérias. A pergunta não é simples, e qualquer pregador que te der uma resposta simples, provavelmente não leu os dois lados com honestidade. A posição reformada é clara e coerente. Se a salvação é inteiramente obra de Deus, se é Ele quem escolhe, chama, justifica e glorifica, então a permanência do salvo também depende dele, não do esforço do crente. João 6:37-39. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e eu não o rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Não perca nenhum. A responsabilidade da preservação é de Cristo, não sua. Calvino argumentava que se você pode perder a salvação por pecado, então ela nunca foi graça, foi contrato. E contratos são quebráveis. Mas a promessa de Deus não é contrato, é aliança. E Deus não quebra alianças. Mas o arminianismo também tem seus textos, e eles não podem ser ignorados. Hebreus 10:26-27. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectação de juízo. Ezequiel 18:24. Mas o justo se apartar da sua justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. 2 Pedro 2:20. Pois se após terem escapado das corrupções do mundo, nelas de novo se envolverem e forem vencidos, o seu estado final é pior do que o primeiro. Esses textos existem, não podem ser apagados, e a tradição arminiana os leva a sério. A questão real não é qual lado tem textos, os dois têm. A questão é como interpretá-los à luz do conjunto da Escritura. A chave para entender esses textos aparentemente contraditórios está em uma distinção fundamental que a própria Escritura faz, entre os que professam a fé e os que realmente a possuem. João escreveu em 1 João 2,19: Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Saíram de nós, mas não eram de nós. Estavam dentro, mas nunca foram do grupo. Isso resolve o aparente paradoxo. Quem apostata não perde a salvação que tinha, revela que nunca teve. A apostasia não é prova de que Deus falhou, é revelação de que a fé nunca foi genuína.
E as advertências de Hebreus não são ameaças aos genuinamente salvos, são espelhos para os que apenas professam. Mas então, para que servem as advertências da Escritura se o genuinamente salvo não pode se perder? Por que Deus adverte se o genuinamente salvo não pode se perder? O teólogo John Piper responde com precisão cirúrgica. As advertências são o próprio meio pelo qual Deus preserva os seus. Deus usa o temor das advertências para produzir a perseverança nos que são genuinamente seus. É como um pai que diz ao filho: não vá para perto do rio ou você vai se afogar. Ele não está dizendo que o filho não é seu filho, está usando o aviso como proteção. As advertências bíblicas funcionam assim. Elas produzem sobriedade no crente genuíno e revelam a dureza do coração do que apenas professa. O mesmo texto, dois efeitos diferentes em dois tipos diferentes de ouvintes. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta direta. Não sobre teologia, sobre você. Você tem visto transformação na sua vida? Não perfeição, direção. Há em você um ódio ao pecado que cresceu com o tempo? Um amor à palavra que não existia antes? Um desejo de Deus que vai além do hábito religioso? Essas perguntas importam. Se esse conteúdo está te ajudando a pensar, compartilhe com um amigo que precisa, porque a questão que vem agora é a mais pessoal de todas. Como saber com certeza bíblica se você está genuinamente salvo? João escreveu uma carta inteira para responder essa pergunta, e é para lá que vamos agora. João escreveu 1 João com um propósito declarado. Ele mesmo diz no capítulo 5, versículo 13: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais, em grego eidete, conhecimento de certeza, não esperança vaga. João não escreve para criar dúvida, escreve para criar certeza fundamentada. E ao longo da carta, ele apresenta marcadores, evidências objetivas, testes que o crente pode aplicar à própria vida, não para ganhar a salvação, para reconhecê-la onde ela genuinamente existe. 3 categorias principais: o teste da obediência, o teste do amor e o teste da crença. O primeiro teste de João é o mais incômodo: a obediência. 1 João 2, 3 e 4. E por isto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. É mentiroso. João não usa linguagem suave aqui. É direto e cirúrgico. Não estou falando de obediência perfeita. Já estabelecemos que o crente genuíno luta e cai. Estou falando de orientação de vida. Você tem uma relação com os mandamentos de Deus? Ou você os ignora sistematicamente? Há em você uma sensibilidade ao pecado que cresce? Uma convicção que não desaparece quando você erra? Isso é evidência. A ausência disso também é evidência. O segundo teste é o mais relacional: o amor. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O amor pelos irmãos em Cristo. Não sentimento, não emoção de culto. Amor como ação, como escolha, como sacrifício. João define isso em 1 João 3, 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor, em que ele deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém tem bens deste mundo e vê seu irmão necessitado e fecha o coração, como o amor de Deus permanece nele? A resposta implícita é: não permanece. O amor genuíno pelo próximo, especialmente pelo irmão em necessidade, é evidência da habitação do Espírito. Não é opcional, é diagnóstico. O terceiro teste é o mais doutrinário: a crença. 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E no capítulo 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
A crença genuína em Cristo não como figura histórica, não como mestre de moral, como Filho de Deus encarnado, como único Salvador, como Senhor absoluto da sua vida, essa crença não é apenas intelectual, ela transforma a relação com Cristo. Ele deixa de ser tema de vídeo e se torna o centro de tudo. A confissão genuína de Cristo é evidência de que o Espírito habita em você. Além dos 3 testes externos de João, existe um quarto elemento, interno, subjetivo, mas real. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testifica, em grego, sumarturei, testifica junto com. O Espírito Santo faz um testemunho interno, uma confirmação que vai além do argumento. Não é euforia de momento, não é euforia de culto. É uma certeza profunda, tranquila, inabalável, de que você é filho de Deus. Calvino chamou isso de testemunho interno do Espírito Santo, Testimonium Spiritus Sancti Internum. E é esse testemunho que produz a segurança bíblica genuína, não presunção, segurança fundamentada. Chegou o momento, não de mais informação, de confronto pessoal. Você passou 40 minutos ouvindo sobre salvação, sobre graça, fé, arrependimento, sobre justificação, santificação, glorificação, sobre os testes de João, sobre o testemunho do Espírito. E agora a pergunta retorna, a mesma do início, mais pesada do que antes, porque agora você tem o vocabulário, você tem os textos, você tem os critérios. Você acha que está salvo, mas e se estiver errado? Não responda rápido. Deixe a pergunta pousar. Salvação não é uma decisão que você toma uma vez e esquece. É uma realidade que você habita todos os dias, que examina, que celebra, que compartilha e que um dia verá face a face. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, porém, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3:2. Haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o fim da história. Não dúvida, não ansiedade, não religiosidade vazia. Ver Cristo, ser como Cristo, estar com Cristo, para sempre. Esse é o Evangelho, essa é a salvação. Que ela seja sua, de verdade, hoje. Se essa mensagem falou com você hoje, siga o canal e deixe o seu like. Isso ajuda a levar essa verdade mais longe e permite que mais pessoas conheçam a palavra.